Ela encontrou um cowboy ferido na floresta, sem saber que ele era um milionário que possuía metade do condado. E o céu virou a cor de cinzas. As botas de Junho atingiram a terra seca e, quebrando, enquanto ela contornava a curva atrás do sopé, as mãos doloridas por transportar ervas daninhas a manhã toda. Ela fez uma pausa, a respiração pegando na garganta, fumaça preta grossa enrolada no céu, levantando-se rapidamente da borda da floresta que fazia fronteira com o antigo rancho de Carter, a terra abandonada há muito tempo, após as secas atingirem Deus Todo-Poderoso. Ela sussurrou, largando suas tesouras de jardinagem e quebrando um sprint. O cheiro a atingiu antes que o calor o fizesse, um espanador ardente de agulhas de pinheiro e casca seca. As chamas dançavam pelas copas das árvores, pulando como bestas selvagens de um membro quebradiço para outro. Em algum lugar do caos, uma árvore explodiu com um bum rachado. Ela desviou o caminho principal, cobrindo a boca com a borda da camisa. Seus olhos picaram da fumaça, mas algo mais cortou o pânico crescente. Um som, uma voz, fraco, estrangulado. "Ajuda!" June girou. "Olá, quem está aí?" A fumaça engrossou quando ela empurrava uma rolagem de arbustos arrasados, escondendo-se sob um pinheiro meio conectado. O calor se fechou como uma parede viva, pressionando contra sua pele. Mas o gemido voltou, mais claro agora. Isso não era um animal. Logo à frente, emaranhado em galhos arrasados e meio enterrado em cinzas, um homem estava imóvel. Ele estava sem camisa, suas costas uma bagunça de queimaduras e arranhões, uma perna dobrada em um ângulo doentio. As cordas foram usadas para amarrar seus pulsos, embora um tivesse tocado. Seu rosto estava coberto de fuligem, uma gota de sangue que seguia de seu templo. O coração de Junho bateu contra as costelas. "Ei, você pode me ouvir?" Ela gritou, tropeçando em sua direção. Seus lábios se moveram quase. Então ela ouviu, acima do rugido do fogo, um gemido, alto e profundo. Ela olhou para cima e viu um enorme pinheiro envolvido em chamas, suas raízes já enegrecidas, estava dando uma volta lentamente para Ponyenia, viu-a à frente, direto em direção a eles. "Espere!" June se jogou no chão, fazendo os braços sob os ombros dele. O homem gemeu em agonia. Seus próprios músculos gritaram em protesto, mas a adrenalina abafou a dor. Ela levantou uma vez, duas vezes. A árvore em chamas rachou. Com uma última atração desesperada, ela o arrastou para longe o suficiente para que o porta-malas atingisse centímetros atrás das botas, enviando uma tempestade de brasas e faísca no ar. June caiu ao lado dele, tossindo violentamente. Seus olhos fluíram lágrimas quando o calor rolava sobre eles em ondas. Ela agarrou o braço dele e começou a arrastá-lo, polegada por polegada dolorosa através da vedação. Cada passo foi uma batalha, seu peso insuportável, sua força desaparecendo. Cinders choveu ao seu redor. Uma brasa pegou o fim de sua trança e ela deu um tapa com dedos trêmulos. Seus pulmões queimaram, seus pés tropeçaram, mas ela não parou. O mundo tornou-se um borrão de fumaça e fogo e gemidos de chamas alimentadas pelo vento. Finalmente, a fumaça diminuiu. Ela rompeu a beira da floresta e entrou na matilha atrás de sua barraca. Sua visão viu quando ela alcançou a cerca e a abriu, arrastando o homem como uma boneca de pano. Ela caiu dentro, ofegando, apenas para ouvi-lo sussurrar mais uma vez antes de escapar na inconsciência. "Por favor, não me deixe." June o puxou nos últimos metros para a varanda, abriu a porta e, meio carbonada, meio que o abaixou para dentro. Sua pequena cabine, juntamente com tábuas recuperadas e lata de remendada, não era muito, mas estava seco e seguro. Ela o colocou no berço na lareira, suor pingando em seus olhos. "Fique comigo," ela murmurou, escovando a fuligem da testa dele.
Você não sobreviveu a um incêndio só para morrer agora. Suas mãos se moveram no instinto. Ela pegou água da bomba, rasgou uma camisa limpa para fazer ataduras. Ela limpou o corte em seu templo, enrolou a perna quebrada com o aparelho que ela tinha. As costas dele estavam cobertas de queimaduras irritadas e ela cuidadosamente espalhou um cataplasma de banana e se confundiu sobre eles, sussurrando garantias suaves, mesmo que ela não tivesse certeza de que ele ouviu. Ela afastou o tecido carbonizado em suas calças e camisa e encontrou um pedaço de couro abrasado perto do quadril, uma marca talvez. Ela não demorou. O cheiro de fumaça ainda se agarrava a ambos. Quando ela removeu a última cinza do rosto dele, ela fez uma pausa. Sob o sangue e a fuligem era um homem, talvez, na casa dos 30. Características ásperas, uma mandíbula quadrada, lábios bem apertados, mesmo no sono. Ele parecia um lutador, um teimosa. Ela puxou um cobertor sobre ele, acendeu uma pequena lanterna e sentou-se no chão ao lado dele, exausta demais para chorar. O fogo do lado de fora ainda estava furioso pela floresta, mas em seu barraco havia apenas silêncio e um cowboy inconsciente que, por enquanto, não pertencia a ninguém além das chamas e da mulher que o puxou deles. O vento uivou pelas lacunas nas paredes remendadas da cabine, abalando tábuas soltas e sussurrando através das rachaduras como fantasmas do fogo. Junho se ajoelhou ao lado da cama, torcendo um pano úmido em uma tigela de água morna. Ela o pressionou para a testa de Luke, observando seu rosto se contorcer de dor, mesmo em inconsciência. Sua pele era úmida, a respiração dela rasa, a febre havia se apossado. Ela se inclinou para mais perto, sussurrando como uma oração. Vamos lá, não desista de mim agora. Luke se mexeu, seus olhos se abriram, selvagens e sem foco, piscando pelo teto, até que eles pousaram em seu rosto. Onde estou? Você está seguro? Ela disse gentilmente. Eu puxei você do fogo. Ele tentou subir. Então, ofegou quando a dor sacou sua coluna. Que fogo? Aquele que quase o cozinhou. June respondeu firmando. Oh, deite-se. Você não está pronto para se mover. Ele sacudiu a mão dela. Não me toque. June se endireitou lentamente, escovando o avental com dedos firmes. Tudo bem, mas você não vai longe em uma perna e nas costas cheias de lascas. Sua voz rasgou. O que você quer de mim? A pergunta a surpreendeu. Ela piscou uma vez, depois respondeu em silêncio. Nada. Só não morra na minha cabine. É tudo. Ela se afastou, fingindo não ouvir seu murmúrio irritado enquanto agitava a panela sobre o fogo. Naquela noite, o silêncio encheu o espaço como fumaça, grosso e desconfortável. Os próximos dias se passaram em rotina tensa. June tratou suas feridas, mudou de ataduras e fez sopa. Luke se recusou a comer se ela pairasse, então ela o deixou por seu berço. Ele só comeu quando ela não estava olhando. Ele insistiu em fazer tudo sozinho, mesmo quando seu corpo tremia com o esforço. Ele era como um animal ferido, furioso, orgulhoso e encurralado. Ele não respondia perguntas além de seu primeiro nome, Luke. Toda bondade foi recebida com suspeita, todo gesto com um rosnado. Ainda assim, June ficou. Ela leu em voz alta à noite, principalmente romances de cowboy e versos da Bíblia. Ela fixou o telhado quando uma tempestade rolou. Uma noite, quando o incêndio ameaçou sair, ela deslizou outro cobertor sobre sua forma trêmula. Ele abriu um olho bem a tempo de ver, lá agachada pelo fogo, costurando silenciosamente a manga rasgada de sua única camisa. Ele fechou os olhos novamente, mais apertado desta vez, não da dor, mas de algo mais profundo. No final da segunda semana, Luke poderia se sentar. June moveu uma cadeira ao lado da janela para que ele pudesse assistir às cabras e galinhas que vagavam pelo quintal. Ele ainda não falava, a menos que seja necessário, mas,
Seus olhos a seguiram quando ela se moveu pela sala. Certa manhã, June voltou da floresta com um pacote de ervas e suas botas cobertas de lama. Ela parou na porta, surpreso ao ver Luke do lado de fora, encostado no poste, alimentando a velha cabra. Ele resmungou a isso como lhe devia dinheiro. Ela não disse nada, apenas assistiu. Naquela noite, depois do jantar, ele limpou a garganta. "Por que você me salvou?" "Alguém teve que." Ela respondeu. "Isso não é suficiente." Ela encontrou os olhos dele. "É para mim." Ele olhou para baixo. "Você deveria ter me deixado. Teria sido mais fácil." Ela hesitou. Então disse, "Mais fácil nem sempre está certo." Ele engoliu em seco. "Não me lembro de quem eu era, mas tenho a sensação de que não valeu a pena salvar." June caminhou até ele lentamente, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira. "Então, você decide quem você é agora." Ele olhou para as mãos dela, com cicatrizes, desgastado, gentil. "Você ficou," ele murmurou, "mesmo quando eu te dei todos os motivos para não. Eu vivi o suficiente para saber que as pessoas são mais do que o pior dia que tiveram." Sua voz rachou. "Obrigado." Ela se levantou, tocando seu ombro levemente antes de retornar ao fogo. Do lado de fora, o vento ainda gemeu pelas árvores, mas dentro de algo mais se mexeu. Não confiar, ainda não, mas algo próximo, algo com a forma de esperança. O pesadelo começou na quinta noite de sono real. Luke sacudiu a vertical na cama, encharcada de suor, peito pesando como se tivesse acabado de correr quilômetros. O fogo sempre foi o mesmo, estalando muito alto, fumaça se curvando nos pulmões que ele não podia controlar, sombras dançando contra árvores, quando uma voz gritava seu nome. E então, sempre então, um flash de algo metal, um golpe para o lado da cabeça e a escuridão. June já estava ao seu lado, um copo de água na mão. O mesmo sonho? Ele não respondeu, apenas bebeu, olhos arregalados e distantes. Mas quando ela se virou para ajustar os cobertores, ele sussurrou. Havia alguém lá, no fogo. June parou. Alguém que te machucou. Ele assentiu lentamente. Eu penso que sim, um homem. Parece-se comigo. As palavras penduradas no ar, grossas com tensão, nenhum deles poderia explicar. Na manhã seguinte, Junho resolveu o pacote de roupas que ela conseguiu salvar do fogo. A maior parte estava muito rasgada, ou queimada para manter, mas uma jaqueta, queimada na bainha, ainda tinha um bolso interno intacto. Ela alcançou, os dedos escovando algo difícil e frio. Era um anel, pesado, dourado, levemente manchado, mas intacto. Sua respiração foi presa quando ela viu a gravura dentro. L.C. Morgan June olhou para as iniciais, seu pulso acelerando. Ela conhecia esse nome. Todos nesse trecho de terra esquecidos sabiam que o nome Morgan Estate, um legado de fazendeiros, transformou os desenvolvedores que já possuíam quase tudo neste município, incluindo o pedaço da terra que sua família chamou de lar. Seu pai costumava amaldiçoar o nome Morgan, como se fosse uma tempestade que nunca passou. Eles tomam e tomam, ele murmurou, olhando para o aviso de despejo. Elm Day, eles cairão com a mesma força. Ela voltou lentamente para a cabine, o anel embrulhado em um pano na mão. Luke estava sentado à beira da janela, sua perna de cura apoiada em um banquinho, perdida em outro atordoado. Encontrei isso, ela disse gentilmente, colocando o pacote na mesa. Ele pegou com dedos curiosos, virando o ouro na mão dele. Então, a respiração dele presa. Eu já vi isso antes, ele sussurrou. June o observou com cuidado. Você sabe o que significa as iniciais? Elsie Morgan. Sua voz era baixa, quase reverente. Lucas Carter Morgan, sou eu. Ele se levantou ou tentou, mas vacilou, com as pernas ainda fracas. June o pegou pelo braço quando ele se abaixou na cadeira. O anel agarrou-se firmemente em seu punho. Lembro, a casa na cordilheira,
os estábulos, o velho celeiro com o metrô quebrado, as rosas da minha mãe e meu irmão. Ele fez uma pausa, os olhos escurecendo. Neitan, ele sempre foi mais silencioso, mais reservado. Argumentamos muito, especialmente depois que nosso pai morreu. Havia algo sobre a terra. Ele queria vender, eu não. Ele olhou em junho então, olhos brilhando, com uma súbita e terrível clareza. Ele me bateu. Naquela noite, na floresta. Eu fui parar alguma coisa, um acordo talvez. Eu tentei detê-lo e ele me deixou morrer. June não se mexeu. O peso da revelação se estabeleceu como poeira entre eles, espessa e sufocante. Você está dizendo que você é o Luke Morgan, ela disse, sua voz mal um sussurro. Luke assentiu. O nome não é mais uma pergunta, mas um fardo. Ela se afastou, como se o nome dele tivesse se tornado fogo. Meu pai morreu por causa dos Morgans, ela disse calmamente. Perdemos tudo. Nesta terra, essa barraca é tudo o que nos resta depois que a propriedade levou nossa fazenda. Luke fechou os olhos. Eu não sabia. Eu não quis dizer. Você não quis dizer. Ela ecoou amargamente. Mas você fez isso. Sua família fez. O silêncio se estendeu. O ar estava mais frio agora. Luke olhou para as mãos, raspado, machucado, curando, mas ainda assim muito longe de estar firme. Não mereço estar aqui, ele disse. Não em sua casa, nem depois de tudo. June não falou por muito tempo. Ela olhou para o homem na frente dela, ainda quebrado, ainda não tem certeza, mas não é mais um estranho. Um homem que antes era poderoso, intocável, agora apenas um nome derrubado de seu legado. Então, finalmente, ela disse: Você estava meio morto em um incêndio quando eu o encontrei. Não perguntei seu nome, então. Não me arrependo do que fiz. Mas isso não significa que eu possa esquecer o que seu nome significa para mim. Ele olhou para ela, a dor em seu rosto mais profundo do que qualquer hematomas. Eu pensei que estava salvando um homem. Ela disse suavemente, não arrastando um fantasma de volta do passado. Luke abaixou a cabeça. Você me salvou, mesmo se eu não merecesse. June caminhou até a porta, precisando de ar, precisando de espaço. Quando ela saiu, o vento carregava o perfume de madeira carbonizada, as memórias ainda penduradas como cinzas no céu. No interior, Luke sentou, se com um anel na palma da mão, virando-o repetidamente, como se estivesse esperando que isso lhe mostrasse uma história diferente, aquele em que ele não deixou tudo queimar. A névoa da manhã mal levantou quando Luke tentou sair. Ele esperou até June foi para o rio, carregando uma cesta de roupa pela trilha sinuosa atrás da cabine. No momento em que ela estava fora de vista, ele pegou a bengala que ela havia esculpido em um poste antigo e puxou as botas que ela insistiu que ele tentasse usar novamente. Suas pernas gritaram em protesto, a fratura semi-curada pulsando com fogo sob as bandagens. Mas ele cerrou os dentes e deu um passo em direção à porta. Cada passo parecia traição, não apenas de sua bondade, mas de outra coisa, algo que ele tinha medo de nomear. Gratidão, culpa, amor. A resposta não importava. O que importava foi que ele não merecia nada disso. Não está tendendo às feridas dele, nem às refeições que ela cozinhou sobre um fogo cuspidor, não da maneira que ela ainda cantou músicas antigas à noite, como se não houvesse um nome fantasma entre eles. Ele alcançou a borda da clareira antes que sua perna se afastou. A dor atingiu como um raio e ele caiu com força, aterrissando o rosto primeiro na terra. Um grito agudo escapou de sua garganta, meia maldição, meia confissão. Luke! Sua voz estalou pelas árvores como um chicote. Ela estava correndo, a cesta de lavanderia esquecida na trilha, suas botas derramando na lama. Ele tentou acenar com ela. Não! Ele ofegou envergonhado, mas ela já estava lá, ajoelhada ao lado dele, os braços se enroscando sob os dele. Pare de ser teimoso. Deixe-me ajudar. Ele apertou a mandíbula.
Eu não quero sua pena. Você não tem isso, ela disse, grunhindo enquanto o puxava. O que você tem é um corpo que ainda está curando e uma cabeça cheia de culpa que pesa mais do que seu próprio orgulho. Ele não respondeu. Não poderia. Ela o guiou de volta ao berço, cada passo um lembrete de que a força não significava nada se o coração estivesse fraco demais para carregá-lo. Mais tarde naquela noite, Luke sentou, se olhando para a lâmpada tremeluzente sobre a mesa. Junho estava cantarolando novamente, consertando silenciosamente uma manga rasgada de sua camisa ao lado do fogo. Seus dedos se moviam, como se ela tivesse nascido fazendo isso. Lento, cuidadoso, com certeza. Ele a observou em silêncio, cada respiração dentro dele presa entre querer ficar e temer que ele não tivesse o direito de. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. O vento do lado de fora enferrujou através das telhas irregulares do telhado. De seu berço, ele podia ver, lá enrolada sob uma mancha fina, do outro lado da sala, cabelos caindo sobre sua bochecha, pacífico, como se carregar o corpo quebrado de um estranho por semanas não tivesse custado nada a ela. Luke pegou o lápis na mesa de cabeceira e a parte de trás de um recibo desbotado que havia deixado da loja da cidade. Com mãos trêmulas, ele rabiscou algumas linhas tortas. Junho, você me salvou quando não precisava. Ele viu um homem que nem se conhecia e deu-lhe um nome que vale a pena responder. Eu não mereço seu cuidado. Eu não mereço você, mas sinto muito por tudo que meu nome fez com sua vida e por tentar sair como se isso não significasse nada. Obrigado, Luke. Ele dobrou o papel e se arrastou em sua direção, que pendurava em uma unha pela porta. Ele deslizou a nota no bolso da frente e virou-se, coração batendo mais alto que o vento do lado de fora. No silêncio, ele sussurrou no escuro. Ainda estou quebrado, mas talvez eu não queira ser. E pela primeira vez desde que ele acordou em sua cabine, ele deixou as lágrimas caírem, macias e silenciosas, quando a tempestade de sua própria vergonha começou finalmente a se acalmar. A batida na porta da cabine veio logo após o nascer do sol. Luke estava sentado perto da janela, sua perna ferida apoiada, olhos fixos nas colinas cobertas em névoa de luto. June estava fervendo água para tomar chá quando ela olhou para cima e congelou. Havia um homem lá fora, não um caçador, não um guarda florestal. Seu terno estava empoeirado, mas afiado, e sua pasta foi apertada com força, como se ele tivesse andado quilômetros sem parar. Luke abriu a porta lentamente. O homem tirou o chapéu. Lucas Morgan? Luke não respondeu imediatamente. Então, com certeza tranquila, ele assentiu. Eu sou Graham Sutter, disse o homem, o antigo consultor jurídico de seu pai. Eu tenho procurado por você desde o incêndio. June pairou nas proximidades, incerto. O Luke saiu na luz. Você sabia que eu estava vivo? Rumores, Graham admitiu. Mas eu nunca desisti. Eu estava na audiência quando seu irmão o declarou instável, disse que você desapareceu após um colapso, que o incêndio estava fazendo. June ofegou. O quê? Graham entregou uma pasta. Luke abriu lentamente. Seus olhos examinando relatórios forjados, assinaturas que ele reconheceu, mas não se lembrava de assinar, pediu tutela de emergência, disse Graham, por voz pesada. Alegou que você havia perdido a sua estabilidade mental. Enquanto estava desaparecido, ele transferiu as ações da propriedade, liquidou os ativos e vendeu grandes extensões de terra ilegalmente. Os dedos de Luke cercaram o papel, sua respiração ficou rasa, os olhos escurecendo. Então ele vence, ele sussurrou. Ele queima tudo, pega o que resta, me pinta como o louco, assim como nosso pai sempre avisou. June colocou uma mão suave no ombro. Você tem provas agora. Eu tenho raiva, Luke estalou, mais alto do que ele pretendia. E um nome que não significa mais nada.
Não, ela disse suavemente. Você tem uma escolha. Ele se virou para ela, olhos queimando. Que escolha, Junho? Fingir que está tudo bem? Ele tentou me matar. Então lute com ele. Ela disse, firme. Mas não como ele. Não deixe a vingança definir seu retorno. Luke passou, mancando para frente e para trás, no chão rangente da cabine. Henrik Lamb tirou tudo de mim. Você ainda tem seu nome, ela disse. Sua história. Use -O. Não é uma arma, nem um palito de fósforo. Houve silêncio. Graham falou novamente, escolhendo suas palavras com cuidado. Se você estiver disposto a testemunhar, para deixar o mundo ver que você está vivo e lúcido, podemos pressionar acusações criminais, fraude, incêndio criminoso, tentativa de assassinato. Luke se virou para ele. Mas vou ter que enfrentar todos eles. A imprensa, o conselho, as pessoas que já pensam que sou louco. Graham assentiu. Simulation. Luke olhou em Junho. Você me puxou do fogo, ele disse, a voz rachando. E eu tenho escondido desde então. June não piscou. Então pare de se esconder. Ele mancou a mesa, segurando a borda para o equilíbrio. Sua mão tremeu quando ele pegou a caneta que Graham oferecia. Ele assinou. Naquela noite, o céu passou de carmesim para marinha deep. June sentou-se do lado de fora, consertando uma lágrima no casaco antigo de Luke. Ele se juntou a ela, lentamente, se abaixando para o passo ao lado dela. Eu queria matá-lo, confessou Luke. Todo dia eu não conseguia andar. Eu sonhei em envolver minhas mãos em volta da garganta dele. Ela não se encolheu. Hoje, porém, ele disse, quando você olhou para mim como se eu ainda valesse alguma coisa, isso me fez querer ganhar de maneira diferente. Ela sorriu, enfiando a agulha com cuidado. Então, você já é mais forte do que foi ontem. Luke olhou para as árvores escuras. Vai ser perigoso. Se ele souber que estou vivo, ele não vai parar. Não tenho medo dele, June respondeu. Ele olhou para ela por um longo tempo. Você deveria ser, ele sussurrou. Ela sorriu gentilmente. Eu tinha medo de ficar sozinho para sempre. Então, você caiu do céu. Talvez não com asas, mas você está aqui. Os olhos de Luke brilhavam. Pela primeira vez, ele não desviou o olhar. O tribunal estava lotado. Morários, jornalistas, fazendeiros, todos os assentos foram tomados. O ar estava espesso de antecipação. Os sussurros encheram a sala com painéis de madeira, quando a porta se abriu e Luke entrou. Ele andou devagar, uma bengala em uma mão, o braço de Junho no outro. Seu mole era perceptível, sua moldura mais enxuta, mas sua cabeça estava alta. O juiz olhou para cima. O silêncio varreu a sala. O senhor Lucas Carter Morgan, anunciou o oficial de justiça, aqui para testemunhar sob acusações de fraude, perjúrio e incêndio criminoso contra Richard Morgan. Os suspiros ondularam. As câmeras clicaram, mas Luke não se encolheu. Ele assumiu a posição, ajustou o microfone e começou. Meu nome é Lucas Morgan, ele disse. 3 meses atrás, fiquei morto em um incêndio florestal, pronto para encobrir crimes que meu próprio irmão cometeu. Eu sobrevivi, graças à gentileza de um estranho. E hoje, estou aqui para dizer a verdade. Ele estendeu a mão no casaco, puxando uma pilha de documentos, queimado nos cantos, mas legível. Graham deu um passo à frente, entregando cópias ao tribunal. Estes são documentos de transferência de terras, arquivados sem meu consentimento. Minha assinatura foi forjada, meus registros médicos foram falsificados e meu irmão alegou que eu estava impróprio para gerenciar minha propriedade. O advogado adversário ficou. Objeção. Isso é boato. Luke virou-se. Voz estável. Então deixe-me fazer isso de fato. Ele continuou, detalhando o fogo, as ameaças, na noite em que ele confrontou Richard, apenas para ser atingido por trás e abandonado. Acordei quebrado, ele disse, sem memória, sem nome. Mas o que me lembro claramente, o que nunca esquecerei, é o som de sua voz quando ela me encontrou.
June salvou minha vida. E quando minha memória retornou, o meu motivo também. O juiz se inclinou para Fajon, para frente. Você tem evidências corroboradas? Graham assentiu. Sim, sua honra. Confissões assinadas de 2 ex-trabalhadores imobiliários que testemunharam o ataque, registros financeiros traçando transferências ilegais e análise forense, confirmando o ponto de origem do incêndio. O juiz revisou os materiais. Do outro lado da sala, Richard Morgan, sentado com sua equipe jurídica de alto preço, mudou desconfortavelmente. Então, Luke fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para a galeria, onde os municípios estavam sentados, alguns com os braços cruzados, outros com as mãos dobradas. Minha família já possuía a maior parte deste condado, disse ele. E nós falhamos com você. Deslocamos agricultores, casas arrastadas, afirmamos que era para o crescimento. Não foi. Ele olhou diretamente para uma mulher na terceira fila. O rosto desgastado se afastou de lágrimas. Seu marido morreu, tentando revidar. Lembro-me do nome dele em um velho perto do corredor. Você perdeu seu rancho em 9. Essa ação foi uma das primeiras forjadas. E então, ele olhou em junho. O pai dela morreu acreditando que ninguém se importava, e talvez eu não tenha naquela época. Mas eu faço agora. Ele se virou para o juiz. Se este tribunal permitiu, gostaria de devolver as terras tiradas por meios ilegais. Todos eles. Suspira novamente, murmura. O martelo do juiz atingiu madeira. Ordem! Sr. Morgan, você está afirmando que está abandonando sua reivindicação legal? Estou restaurando o que nunca deveria ter sido levado, disse Luke. Isso não é caridade, é justiça. O tribunal se recuperou. Dentro de 1 hora, Richard Morgan foi preso. As acusações incluíram conspiração, tentativa de assassinato e incêndio criminoso. Ele foi levado algemado, seu rosto pálido, mandíbula com força. Mas Luke não o observou ir. Ele ficou ao lado de Junho, em frente ao tribunal, onde os repórteres agora invadiam. Flashes dispararam, os microfones empurraram para a fio frente, mas ele não falou com eles. Ele se virou para ela. Eu não ganhei nada hoje, ele disse calmamente. Devolvi o que nunca deveria ter sido meu, mas eu acho... Ele hesitou. Estou começando a encontrar algo que é. June sorriu, seus olhos refletindo o sol do meio-dia. Você encontrou o seu caminho de volta? Não. Ele corrigiu gentilmente. Você me trouxe de volta. E pela primeira vez desde o incêndio, Lucas Carter Morgan, herdeiro de Cowboy, o sobrevivente ficou alto, não como o homem que perdeu tudo, mas como aquele que escolheu reconstruí-lo da maneira certa. O vento carregava o perfume de cinzas e flores silvestres enquanto Luke subia a colina lentamente, não mais se apoiando em uma bengala. Cada passo foi medido, mas sua determinação foi firme. Na clareira, a cabine antiga ainda estava, desgastada pelo tempo e torta, mas intacta. E ela também. Junho sentou-se na varanda, uma cesta de ervas selvagens em seu colo, observando silenciosamente quando ele se aproximou. Sem palavras, apenas esperando. Ele parou a alguns metros de distância, colocou a bengala suavemente no chão. Eu não preciso mais disso, ele disse, voz rouca. Eu andei aqui sozinha. Os olhos de June brilharam, mas ela assentiu. Eu sei. Luke deu outro passo. Eu pensei que sobreviver ao fogo era a parte difícil, mas morando depois, com a vergonha, a culpa, isso era... June se levantou, suas mãos segurando a cesta. Você não me deve nada. Mas eu, ele respondeu, não porque você me salvou das chamas, mas porque você ficou. Você me fez acreditar que eu poderia estar mais do que quebrado. Seu olhar caiu. Luke se aproximou. Eu não me levantei sozinho, ele disse. Você me levantou. Você me devolveu minha vida. June estendeu a mão e tocou seu rosto, suave e tremendo, como a primeira vez que ela cuidou dele. Só agora havia paz em seus olhos.
Semanas se passaram. A cabine foi reparada, mas Luke tinha outros planos. Ele comprou de volta o antigo Morgan Ranch, não para restaurar o poder, mas o propósito. Os celeiros se tornaram salas de aula. Os estábulos se abriram para crianças que nunca haviam visto um cavalo. Os campos floresceram com legumes, ervas, flores silvestres. Ele construiu uma escola para pilotar agricultura, consertar cercas, gratuitas para crianças de famílias trabalhadoras. Junho dirigia a cozinha, ensinou costura, manteve o mel selvagem em uma jarra na janela. Eles se mudaram para a casa do rancho, mas a cabine permaneceu. Luke deu a Junho, não como reembolso, mas reverência. Este lugar me salvou, ele disse a ela. E você também. Ela sorriu. Em seguida, conserte as dobradiças desta vez. Ele riu verdadeiramente, pela primeira vez em anos. Em uma noite de ouro, eles caminharam juntos ao longo dos campos de flores silvestres, perto do local onde seu pai plantou girassóis. Agora altos e balançando novamente, eles pararam. Luke se ajoelhou, tocou o solo. Eu pensei que justiça significava recuperar o que era meu, mas talvez isso signifique restaurar o que estava perdido para todos. Junho se ajoelhou ao lado dele. Você fez isso. Não, ele disse. Nós fizemos. Ele pegou as mãos dela, as mãos ásperas encontrando as dela. Você poderia ter me deixado, ele disse. Você tinha todos os motivos para. Mas não o coração, ela respondeu. Ele pressionou as mãos dela no peito dele. Você me deu mais do que misericórdia. Você me deu um motivo para viver. E agora, eu vivo para segurar você. Ela se inclinou, descansando a testa contra a dele. Lá na terra, uma vez queimada por traição, eles se mantiveram, não como almas quebradas, mas como parceiros na cura, não pelo que haviam perdido, mas pelo que eles escolheram construir juntos. O ar da primavera era doce, com flores silvestres florescendo, e o riso das crianças quando o sol nasceu acima do Morgan Ranch. Um ano se passou, e a terra, outrora árida, agora respirou novamente. Trigo dourado balançou ao vento, fileiras de girassóis se esticaram em direção ao céu, e os cavalos pastavam em pastos abertos que não pertenciam mais à ganância, mas ao povo. Uma faixa feita à mão pendurada, acima do portão de madeira. Festival da Primavera, um novo começo. Tendas pontilhavam os campos, oferecendo limonada, tortas e potes do mel selvagem de junho. As crianças pintaram o rosto e correram umas às outras através de fardos de feno. Os agricultores idosos, que antes foram forçados a sair desta terra, agora percorriam seus caminhos com olhos lacrimejantes e botas lamacentas, recebidas em casa não com pena, mas com orgulho. No centro estava um pequeno palco, feito de madeira antiga, cercada por fardos de feno para assentos. Luke ficou lá, chapéu na mão, olhando para a multidão. Ele não era mais o homem quebrado, arrastado do fogo. Ele usava as cicatrizes com força silenciosa, moveu-se com um leve mancho, mas seus olhos estavam claros. A confiança não bate dele. Ele fluiu em silêncio, como um riacho que aprendeu a se curvar com a terra em vez de lutar contra ela. Junho saiu para o lado, ajudando um grupo de crianças a se alinhar para uma performance de música. Seu vestido era simples, o cabelo trançado para trás, e seu sorriso iluminou o campo mais do que o sol da primavera. Luke levantou a mão. A conversa se acalmou. Não sou bom com discursos, ele começou, e algumas risadas ecoaram. Mas eu aprendi que quando a vida queima tudo no chão, você pode ficar enterrado nas cinzas ou se levantar com algo novo. Ele olhou em volta lentamente, encontrando rostos que ele temia nunca perdoar o nome de Morgan. Eu costumava montar esses campos pensando que eu possuía o mundo, disse ele. Mas eu não. Eu era apenas um cowboy, muito orgulhoso de ver a poeira subindo atrás de mim. Houve silêncio. Economize e o vento
farfalhando pelas flores silvestres. Então o fogo veio, disse Luke, voz mais baixa, e eu perdi tudo, minha memória, minha terra, meu nome. Acordei sem saber quem eu era, mas alguém me encontrou. Ele se virou para onde June estava, as mãos dela agora, seus olhos fixos nele. Ela não perguntou o que eu tinha. Ela não se importava com quem eu era. Ela acabou de ver alguém magoado e ficou. Luke engoliu em seco. Eu disse a ela que não valia a pena salvar, que minha vida não passava de erros. Mas ela me olhou nos olhos e disse: talvez seja por isso que você precisa de alguém para acreditar em você. Júnior piscou rapidamente. As crianças ao lado dela seguravam as mãos, sentindo que algo profundo estava acontecendo. Luke respirou. Hoje estou aqui hoje. Não porque eu me cunhei, ele disse, mas porque alguém se recusou a me deixar cair. Eu era um cowboy que havia perdido tudo, até que ela pegou as rédeas e me puxou de volta da borda. A multidão ficou quieta, a respiração segurada. Luke deu um passo atrás, deixando as palavras se estabelecer como sementes no solo da primavera. Então, lentamente, aplausos, Rose, primeiro macio, depois estrondoso. June caminhou até o palco. Não porque alguém pediu a ela, mas porque seu coração o fez. Ela pegou a mão de Luke e ele olhou para ela da maneira que um homem olha para o que ele já acreditava que nunca mereceria. Ele se virou para ela, abaixando sua voz e disse, apenas para ela, você não me curou com ervas ou bandagens. Você me curou com algo mais raro, bondade humana em uma terra queimada nu. Ela sorriu, pressionou a testa para a dele e sussurrou. Você nunca se perdeu, Luke, apenas esperando para voltar para casa. E lá no coração de Morgan Ranch, cercado por flores silvestres, amigos e ecos de 1000 segundos chances, o cowboy e a costureira ficaram juntos, não como salvador e salvo, mas como parceiros que haviam costurado uma nova história das cinzas dos antigos. E essa foi a história de June e Luke, duas almas marcadas pelo fogo, costuradas pela graça. Às vezes não são os grandes gestos ou os resgates abrangentes que mudam uma vida. Às vezes é um ato silencioso de compaixão, uma crença teimosa de que alguém merece outra chance, mesmo quando parou de acreditar. Luke pensou que havia perdido tudo. June não tinha nada a dar além de bondade. No entanto, das cinzas de seus passados, eles construíram um futuro, onde a terra era compartilhada, os corações foram curados e ninguém foi deixado para trás. Porque em um mundo que queima com muita facilidade, o amor é a coisa mais corajosa a crescer. Se essa história o moveu, por favor, não se esqueça de gostar, compartilhar e assinar histórias emocionantes para obter mais histórias que curam, inspiram e lembrem o que realmente importa. E lembre, às vezes os milagres mais poderosos não vêm de magia, mas de uma pessoa que se recusa a desistir de outra. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história.